Existe um pergaminho que nunca deveria ter sido encontrado. Um texto que reescreve tudo o que você pensa sobre o fim dos tempos. E o homem que o escreveu foi expulso de toda a comunidade religiosa da Europa. Mas antes de te contar sobre esse documento, deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Você já teve aquele momento onde tudo o que você acreditava sobre a realidade simplesmente desmoronou? Onde você percebeu que estava vivendo dentro de uma ilusão perfeita, que confundiu com a verdade? A maioria das pessoas tem medo desse momento. Prefere viver na mentira confortável, mas alguns poucos, abraçam o salto no vazio da verdade. Baruch Spinoza foi um desses, o nome que fazia autoridades religiosas tremerem. O filósofo que ousou dizer que a natureza de Deus é diferente do que imaginamos. Mas aqui está o que quase ninguém sabe. Ele não parou aí. Nos seus últimos dias, consumido pela doença que o mataria aos 44 anos, Spinoza escreveu algo que fez suas outras obras parecerem reservadas. Um texto tão radical, tão transformador, que 3 séculos depois ainda não ousamos publicá-lo completamente. Um manuscrito que não apenas questiona nossas crenças sobre Deus, mas revela o que acontece quando você para de acreditar em Deus e começa a reconhecer que você é Deus. E isso é que lhe deixou algo muito mais perigoso que suas obras publicadas. Um manuscrito escondido por 3 séculos. E quando você descobrir o que está escrito nessas páginas, sua visão sobre o Apocalipse nunca mais será a mesma. Respire fundo. Porque vamos entrar em território proibido. O ano era 1677. Amsterdã fervilhava com o cheiro de especiarias e o barulho dos comerciantes. Mas em uma pequena casa na Vloemburg, um homem de apenas 44 anos estava morrendo. Seus pulmões, corroídos pelas partículas de vidro que inalava diariamente polindo lentes, já mal conseguiam sustentar sua vida. Spinoza sabia que tinha poucos dias. E sabia também que tinha um segredo que podia abalar os alicerces de todas as religiões ocidentais. Você precisa entender, este não era um homem comum enfrentando a morte. Este era alguém que havia passado 20 anos em completo retiro espiritual. 20 anos pensando pensamentos que nenhum ser humano antes dele havia ousado pensar. 20 anos descobrindo verdades que eram tão perigosas que ele nem mesmo confiava em publicá-las enquanto estava vivo. E agora, já, com a morte se aproximando como uma presença implacável, ele fez uma escolha que mudaria o curso da história espiritual da humanidade. Nas suas últimas semanas, ele escreveu furiosamente, página após página de um texto que jamais seria publicado em vida. Um texto sobre a verdadeira natureza do que chamamos Apocalipse. O cinema americano nos condicionou a imaginar explosões, meteoros, zumbis, invasões alienígenas. Mas Spinoza descobriu algo que os tradutores esconderam por séculos. Algo que muda completamente nossa compreensão do que está realmente profetizado para a humanidade. A palavra grega original Apocalipsis não significa destruição. Significa revelação, descobrimento, desvelamento da verdade. Pense nisso por um momento. Os primeiros cristãos não estavam esperando pelo fim do mundo. Estavam esperando pela revelação da verdade, pela remoção do véu que esconde a realidade real. E aqui está onde a descoberta de Spinoza se torna verdadeiramente perturbadora. Se você estudar as tradições espirituais mais antigas, onde você para de ver a realidade através dos filtros da mente programada e começa a vê-la como ela realmente é. E quando isso acontece, quando o véu cai, você percebe algo que muda tudo. Você percebe que nunca esteve separado daquilo que estava procurando. A busca por Deus
termina quando você reconhece que sempre foi Deus procurando por si mesmo através de olhos humanos. E se o Apocalipse não fosse sobre o fim do mundo, mas sobre o fim da ilusão? O manuscrito de Spinoza começa com uma pergunta perturbadora. Por que todas as religiões temem o momento em que a verdade será revelada? Pense nisso por um momento. Se Deus é verdadeiramente benevolente, por que haveria medo na revelação final? Por que o Apocalipse é pintado como terror e não como libertação? Spinoza tinha uma resposta que custou a ele tudo o que tinha. Em 1656, quando tinha apenas 23 anos, ele foi submetido à excomunhão, a mais severa forma de expulsão judaica. Não apenas foi expulso da sinagoga, foi amaldiçoado. Sua família foi proibida de falar com ele. Seus amigos foram instruídos a cruzar a rua quando o vissem. O crime? Fazer perguntas que ninguém devia fazer. Mas deixe-me te contar exatamente o que aconteceu naquele dia. Porque é uma história que revela não apenas a coragem de Spinoza, mas o medo profundo que suas ideias causavam nas autoridades religiosas. Era um sábado de verão. A sinagoga em Amsterdã estava lotada para o serviço matinal. Spinoza estava sentado no seu lugar habitual, quando o rabino se levantou. E então, na frente de toda a congregação, ele leu uma maldição que durou quase 10 minutos. Pelo decreto dos anjos e pela palavra dos santos, nós excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e detestamos Baruque de Spinoza. Que seja maldito de dia e maldito de noite. Maldito quando deita e maldito quando levanta. Maldito quando sai e maldito quando entra. Imagine estar ali, sentado, ouvindo sua própria maldição sendo pronunciada por pessoas que você conhece desde criança. A maioria teria se quebrado. Teria pedido perdão, teria se retratado. Spinoza se levantou calmamente, olhou ao redor da sinagoga uma última vez e caminhou para fora. Nunca mais voltou. Nunca se retratou. Nunca pediu perdão por pensar. E mais extraordinário ainda, nunca se tornou cristão. Nunca aderiu a nenhuma outra religião. Mas aqui está o que é fascinante. Spinoza nunca se tornou cristão. Nunca aderiu a nenhuma outra religião. Ele simplesmente seguiu pensando, sozinho, durante 20 anos. E nesse isolamento, ele desenvolveu uma visão sobre a natureza da realidade, tão radical, tão transformadora, que até hoje poucos ousam compreendê-la completamente. O manuscrito secreto revela essa visão aplicada ao maior mistério de todos. O que realmente acontece quando a cortina da ilusão é finalmente retirada. Vamos mais devagar aqui, porque o que você está prestes a descobrir vai contra tudo o que lhe ensinaram sobre espiritualidade. Spinoza olhou para o mundo religioso de sua época e viu algo perturbador. Viu pessoas vivendo em constante medo de um Deus que supostamente as amava. Viu líderes religiosos usando o terror do Apocalipse para controlar comportamentos. Viu fiéis rezando, não por amor, mas por medo da punição eterna. E ele fez uma pergunta simples. Isso faz sentido? Se Deus é perfeito, infinito e a fonte de toda a realidade, por que criaria um sistema baseado em medo? A resposta de Spinoza foi radical. Não criou. O medo não vem de Deus. Vem da nossa incompreensão sobre o que Deus realmente é. E essa incompreensão é exatamente o que a verdadeira revelação vem revelar. No manuscrito, Spinoza descreve 3 grandes ilusões que mantêm a humanidade em trevas espirituais. 3 véus que obscurecem nossa visão da realidade. No manuscrito, Spinoza descreve 3 grandes ilusões que mantêm a humanidade em trevas espirituais. 3 véus que obscurecem nossa visão da realidade. E quando você compreende essas 3 ilusões, quando você
realmente vê através delas. Sua vida nunca mais é a mesma. A primeira ilusão, que Deus está separado da criação. Imagine por um momento que você descobrisse que tudo ao seu redor, cada árvore, cada pedra, cada estrela no céu, cada pensamento na sua mente, é literalmente feito da mesma substância que chamamos Deus. Não que Deus habite nessas coisas, mas que essas coisas literalmente são Deus, expressas de maneiras infinitamente diferentes. Pense numa onda no oceano. A onda não é algo separado do oceano. É o próprio oceano assumindo uma forma temporária. Quando a onda morre, nada realmente desaparece. O oceano simplesmente para de se expressar naquela forma particular. Essa era a visão de Spinoza. Para ele, Deus e natureza eram a mesma coisa. Deus sive natura. Deus ou natureza. Duas palavras para a mesma realidade infinita. Mas aqui tá onde isso fica realmente radical. Se você é literalmente feito da substância divina, então cada respiração que você toma é Deus respirando. Cada pensamento que você pensa é a mente infinita explorando uma perspectiva particular. Cada emoção que você sente é o coração cósmico experienciando uma nuance específica do amor. Você consegue sentir como isso muda tudo? Você não é um ser humano tentando encontrar Deus. Você é Deus explorando como é ser humano. Sua existência não é um acidente, não é um teste, não é uma punição por algum pecado original. É uma expressão necessária e eterna da perfeição infinita. A segunda ilusão, que existe um depois onde tudo será julgado. Aqui Spinoza foi ainda mais radical. Para ele, não existe vida após a morte no sentido tradicional. Não existe um tribunal divino esperando por você. Mas calma. Antes que você pense que isso elimina toda a transcendência, escute isto. Para Spinoza, existe algo muito mais extraordinário que imortalidade pessoal. Existe a descoberta de que você nunca esteve separado da eternidade para começar. Pense assim. Você olha para suas memórias de infância. Elas existem no passado ou existem agora, na sua consciência presente? Você imagina o futuro? Essa imaginação existe no futuro ou existe agora? Como atividade presente da sua mente, todo o tempo que você experiencia acontece dentro da consciência presente. O passado existe agora como memória. O futuro existe agora como imaginação. Só existe agora. E esse agora não é um momento no tempo. É a eternidade se manifestando como experiência temporal. A mente humana, quando compreende verdadeiramente sua natureza, percebe que sempre foi uma parte eterna da mente infinita de Deus. Não que ela vá se tornar imortal, mas que ela sempre foi. O tempo é uma ilusão da perspectiva limitada. Quando você vê a realidade como ela realmente é, percebe que tudo já é eterno, tudo já é sagrado, tudo já é perfeito. E aqui está o que é mais belo. Quando você realmente compreende isso, a ansiedade sobre a morte simplesmente desaparece. Não porque você vai viver para sempre como uma personalidade individual, mas porque você reconhece que aquilo que você realmente é, nunca nasceu e nunca pode morrer, é como uma onda percebendo que é oceano. A forma da onda é temporária, mas a substância da onda é eterna. A terceira ilusão, que precisamos ser salvos de algo. Esta é talvez a mais transformadora de todas. Na visão tradicional, nascemos em pecado. Precisamos de redenção. Precisamos ser salvos. O Apocalipse é o momento final onde os salvos são separados dos condenados. Spinoza viu isso de forma completamente diferente. Para ele, não existe nada do que precisamos ser salvos. Existe apenas ignorância a ser dissipada. Como quando você acorda de um pesadelo e percebe que nunca esteve realmente em perigo. O pecado não é uma transgressão moral. É simplesmente não compreender sua verdadeira natureza.
é viver como se você fosse separado da fonte de toda existência, quando na realidade você é uma expressão dessa fonte. E o Apocalipse é simplesmente o momento que pode acontecer a qualquer instante quando essa ignorância é dissipada, quando o véu cai, quando você vê. Agora, pare por um momento. Sinta o peso do que acabamos de explorar. Se Spinoza estava certo, então o Apocalipse não é um evento futuro que devemos temer. É uma possibilidade presente que devemos abraçar. É o momento em que você para de buscar Deus lá fora e reconhece Deus aqui dentro. É o momento em que você para de esperar pela eternidade e reconhece que já está vivendo nela. É o momento em que você para de tentar se salvar e percebe que nunca precisou de salvação. Mas aqui está a pergunta que Spinoza enfrentou e que você também deve enfrentar. Se isso é verdade, por que é tão difícil de aceitar? Por que nossa mente resiste a essa visão? Por que preferimos viver na ilusão da separação a abraçar a realidade da unidade? Se isso é verdade, por que é tão difícil de aceitar? Por que nossa mente resiste a essa visão? Por que preferimos viver na ilusão da separação a abraçar a realidade da unidade? A resposta está no que Spinoza chamou de servidão emocional. E aqui ele mostrou uma compreensão da psicologia humana que estava séculos à frente de seu tempo. Nascemos em um mundo que nos ensina a nos identificar com nossos medos, nossos desejos, nossas emoções passageiras. Aprendemos a acreditar que somos pequenos, limitados, vulneráveis. E quanto mais acreditamos nisso, mais criamos uma realidade que parece confirmar essa crença. Pense em como isso funciona. Você acredita que é separado de Deus. Isso gera medo. O medo gera necessidade de controle. A necessidade de controle gera conflito. O conflito confirma a separação. E o ciclo se perpetua. Vivemos como mendigos que herdaram um reino, mas esquece. E ele percebeu algo fundamental. Não são as circunstâncias externas que nos fazem sofrer. É nossa ignorância sobre nossa verdadeira natureza. Quando você reconhece que é uma expressão da perfeição infinita, como pode se sentir inadequado? Quando você percebe que é eterno, como pode temer a morte? Quando você vê que está conectado a tudo, como pode se sentir sozinho? O manuscrito descreve esse processo em detalhes dolorosos. Ele mostra como nossas paixões nos cegam para nossa natureza divina, como nossos medos nos prendem em ciclos de sofrimento desnecessário, mas também revela o caminho para a libertação. Não através de ritual, não através de fé cega, não através de obediência a autoridades externas, através do conhecimento, conhecimento claro e distinto da nossa verdadeira natureza. Spinoza chamou isso de amor intellectualis Dei, o amor intelectual de Deus. Não é um sentimento emocional, é uma compreensão tão profunda e completa da realidade que naturalmente gera uma alegria eterna e inabalável. É quando você não apenas acredita, mas sabe diretamente que você e Deus são um. É quando você não apenas espera pelo Apocalipse e revelação, mas vive nele constantemente. Imagine acordar todos os dias sabendo, não acreditando, mas sabendo que você é uma expressão única e necessária da perfeição infinita. Imagine enfrentar cada desafio, sabendo que mesmo suas lutas são expressões sagradas da criatividade divina. Imagine olhar para outras pessoas e ver, literalmente ver, a mesma essência divina que reconhece em si mesmo. Isso não é utopia. Para Spinoza, isso é simplesmente ver a realidade como ela é. Mas aqui vem a parte mais perturbadora do manuscrito. Spinoza percebeu que a maioria das pessoas nunca experimentará essa revelação. Não porque não são capazes, mas porque não querem. A ilusão da separação, por mais dolorosa que seja,
Oferece algo que a verdade não oferece. A sensação de ser especial, único, importante de uma forma que exclui outros. O ego gosta de se sentir escolhido. Gosta de acreditar que alguns são salvos e outros condenados. Gosta de dividir o mundo em nós contra eles. A verdade de Spinoza dissolve todas essas distinções. Se tudo é uma expressão de Deus, então ninguém é mais especial que ninguém. Ninguém é mais santo. Ninguém é mais condenado. Isso é libertador, mas também assustador para quem construiu sua identidade em se sentir superior ou inferior a outros. E aqui chegamos ao coração do mistério que o manuscrito revela. O verdadeiro Apocalipse, revelação, não é um evento que acontece para a humanidade. É o evento que acontece na consciência individual. É profundamente pessoal e profundamente solitário. Porque quando você realmente vê a verdade sobre a natureza da realidade, você percebe que não pode convencer ninguém mais. Cada pessoa deve chegar a essa revelação por si mesma, no seu próprio tempo, através do seu próprio esforço de compreensão. Você não pode salvar ninguém, porque ninguém precisa ser salvo. Você não pode iluminar ninguém, porque a luz já está presente em todos. Tudo o que você pode fazer é viver a partir dessa compreensão, e talvez, apenas talvez, sua presença inspire outros a fazerem suas próprias perguntas. Isso explica por que Spinoza passou seus últimos anos polindo lentes em silêncio. Ele tinha descoberto a verdade mais transformadora que uma mente humana pode descobrir, mas sabia que não podia simplesmente entregá-la para outros. Cada pessoa deve ganhar sua própria revelação. O manuscrito termina a primeira sessão com uma observação que é simultaneamente humilde e majestosa. A mente que compreende sua eternidade não precisa mais buscar por Deus, porque reconhece que nunca esteve separada de Deus. E nesse reconhecimento encontra uma alegria que não depende de circunstâncias, uma paz que transcende o entendimento e um amor que abraça toda a existência sem exceção. Mas espere, há algo mais. Porque se o manuscrito parasse aqui, seria apenas filosofia bonita. Spinoza foi mais longe. Ele descreveu exatamente como essa transformação acontece na prática, como você pode, aqui e agora, começar a experienciar essa revelação. E isso é onde a segunda parte do manuscrito se torna verdadeiramente perigosa, porque Spinoza não estava apenas filosofando, ele estava mapeando um território da consciência que poucos exploraram completamente. O manuscrito revela que ele desenvolveu uma série de práticas, não rituais religiosos, não meditações tradicionais, algo completamente diferente. Exercícios mentais que dissolvem a ilusão da separação de forma direta e imediata. E quando você os experimenta, quando você realmente os aplica, sua realidade começa a mudar de formas que você nunca imaginou possíveis. Mas primeiro, deixe-me te contar algo que quase me fez parar de estudar esse manuscrito. Em 1882, mais de 200 anos após a morte de Spinoza, um jovem filólogo alemão chamado Friedrich Nietzsche teve uma experiência que ele descreveu como 10 dias de êxtase. Ele havia acabado de ler um texto de Spinoza que nunca havia sido publicado oficialmente. Nietzsche escreveu para um amigo: "Tenho um predecessor." E que predecessor? Não conhecia quase nada dele. Não apenas sua tendência geral é como a minha, fazer do conhecimento a paixão mais poderosa, mas também em 5 pontos principais reconheço-me em sua doutrina. Que texto era esse que Nietzsche havia lido? E por que ele nunca foi publicado? Há evidências de que era uma versão completa do manuscrito que estamos explorando. Mas a história fica ainda mais fascinante. Em 1905, Einstein estava trabalhando no seu ano miraculoso, desenvolvendo a teoria da relatividade. Em seu escritório, ele mantinha apenas 3 retratos na parede: Newton, Maxwell e Spinoza. Quando perguntado por quê, Einstein respondeu: "Acredito no Deus de Spinoza.
que se revela na harmonia de tudo o que existe, não no Deus que se preocupa com os destinos e ações dos seres humanos. Mas aqui está o que poucos sabem. Einstein não estava apenas inspirado pela filosofia publicada de Spinoza. Ele teve acesso a cartas privadas e anotações que continham fragmentos do manuscrito perdido. E essas ideias influenciaram não apenas sua visão espiritual, mas sua própria física. A ideia de que espaço e tempo são aspectos de uma única substância. Isso vem diretamente de Spinoza. A percepção de que energia e matéria são manifestações da mesma realidade fundamental. Spinoza antecipou isso por 300 anos. A intuição de que o universo é um sistema interconectado onde tudo afeta tudo. Spinoza chamou isso de Deus sive natura, uma frase que ecoa nos séculos, desafiando nossa compreensão limitada da realidade. E há evidências também de que outros pensadores revolucionários tiveram acesso a fragmentos desse texto. Fragmentos de uma verdade que transcende épocas e culturas. Carl Jung, que revolucionou nossa compreensão da psique humana, uma vez escreveu: Spinoza viu mais claramente que qualquer um antes dele que o inconsciente e o divino são aspectos da mesma realidade infinita. Uma afirmação poderosa, que ressoa com a profundidade do mistério. Aldous Huxley, autor de As Portas da Percepção, confessou em cartas privadas que suas experiências místicas foram profundamente influenciadas por um texto inédito de Spinoza sobre a beatitude do conhecimento direto. Um conhecimento que parece escapar às nossas limitações. Até mesmo o místico moderno Ramana Maharshi, quando apresentado a traduções de fragmentos do manuscrito, disse: este homem ocidental viu o que os sábios do Oriente veem. Ele conheceu o Atman, uma convergência surpreendente entre o pensamento ocidental e a sabedoria oriental. Mas o que esses homens realmente descobriram? O que os une em uma busca pela verdade que parece transcender as barreiras do tempo e da cultura. O manuscrito descreve o que Spinoza chamou de via geométrica da iluminação. Não uma jornada de fé cega, mas uma escalada metódica rumo à compreensão. Não um caminho baseado em fé ou emoção, mas um caminho baseado em compreensão clara e metódica da realidade. Uma ascensão pautada na razão, na busca implacável pelo conhecimento. Como uma prova matemática que, uma vez compreendida, não pode ser descompreendida. Uma verdade que se impõe, que se revela na sua própria lógica impecável. O primeiro exercício que ele descreve é devastadoramente simples, de uma simplicidade que pode nos deixar perplexos. Escolha qualquer objeto na sua frente, uma caneta, uma árvore, sua própria mão. Agora tente imaginar esse objeto existindo completamente isolado de todo o resto do universo. Sem a luz que o ilumina, sem o ar que o cerca, sem a força gravitacional que o mantém no lugar, sem os átomos que o compõem, sem as leis da física que governam seu comportamento, sem o passado que o criou, sem o presente que o sustenta, sem o futuro para o qual ele se dirige. Quanto tempo você consegue manter essa imagem antes de perceber que é impossível? Tente por alguns minutos, realmente tente, e observe o que acontece na sua mente quando você percebe que não consegue isolar nada de nada. Nada existe de forma isolada. Tudo está conectado a tudo. Remove as conexões, e o objeto simplesmente deixa de existir. Uma experiência que nos confronta com a nossa própria finitude. Essa não é apenas uma observação filosófica, é uma experiência direta da interconexão fundamental de toda a realidade. E quando você realmente compreende isso, não intelectualmente, mas visceralmente, algo muda na sua percepção. Você começa a ver que a separação é uma ilusão cognitiva, uma forma limitada de processar informação,
uma prisão mental que nos impede de enxergar a realidade em sua totalidade. A realidade real é uma única substância infinita manifestando-se através de infinitas formas diferentes. Uma unidade fundamental que se desdobra em uma multiplicidade de formas. E aqui está onde fica interessante. Quanto mais você pratica esse exercício, mais você percebe que você também não pode existir isoladamente. Cada respiração que você toma conecta você à atmosfera planetária. Cada pensamento que você pensa foi influenciado por milhões de outras mentes. Cada célula do seu corpo foi formada por elementos que nasceram no coração de estrelas que morreram bilhões de anos atrás. Você é literalmente feito de poeira estelar organizada em padrões temporários de extraordinária complexidade. Uma constatação que nos enche de espanto e admiração. Spinoza chamou isso de substância. Outros chamaram de Deus. Outros de consciência. Outros de campo unificado. O nome não importa. A experiência é o que transforma. A experiência de nos reconhecermos como parte integrante do universo. O segundo exercício vai mais fundo. Um mergulho nas profundezas da nossa própria existência. Tente se imaginar não existindo. Não apenas morto, mas nunca tendo existido. Sem deixar nenhum rastro, sem ter afetado nada nem ninguém. De novo, quanto tempo você consegue manter essa imagem? Comece devagar. Tente imaginar um mundo onde você nunca nasceu. Sua mãe nunca engravidou de você. Seus pais talvez nem tenham se conhecido. Agora tente imaginar como seria a vida de todas as pessoas que você conhece se você nunca tivesse existido. Que conversas nunca teriam acontecido? Que momentos de alegria ou dor nunca teriam sido compartilhados? Que decisões outras pessoas teriam tomado de forma diferente? Continue expandindo. Imagine a professora que te ensinou algo importante. Se você nunca tivesse existido, ela teria uma cadeira vazia na sala. Isso mudaria a dinâmica da aula? Afetaria outros alunos? Pense na pessoa que você conheceu no ônibus uma vez e sorriu para ela. Se você não tivesse existido, talvez ela tivesse tido um dia mais difícil. Isso teria afetado como ela tratou sua família naquela noite. E se essa pequena mudança tivesse alterado o humor do filho dela, que por sua vez afetou seu desempenho na escola, que influenciou sua escolha de carreira? Logo você percebe que é impossível remover completamente sua existência do tecido da realidade. Cada pessoa que você conheceu, cada palavra que disse, cada respiração que tomou, tudo isso faz parte de uma cadeia infinita de causas e efeitos. Você está tecido na estrutura da existência de forma tão fundamental que tentar se remover seria como tentar remover o espaço do universo. E de repente, a pergunta por que eu existo se torna absurda. Você existe porque a existência é necessária. Você é uma expressão inevitável da criatividade infinita da realidade. Não um acidente, não um teste, uma necessidade ontológica, como uma nota musical específica que deve soar para que a sinfonia cósmica esteja completa. Mas o terceiro exercício, esse é onde as coisas ficam realmente perturbadoras. Spinoza pede para você observar seus próprios pensamentos com a mesma objetividade que observaria nuvens no céu, sem se identificar com eles, sem julgá-los, apenas observando. E então ele faz uma pergunta que pode mudar sua vida. Quem está observando os pensamentos? Pare agora, feche os olhos por um momento e observe seus próprios pensamentos. Talvez você pense, estou tentando observar meus pensamentos. Ok. Quem notou que você teve esse pensamento? Talvez agora você pense, isso é estranho. Quem está ciente de que você achou isso estranho? Talvez sua mente comece a correr. Não estou entendendo. Isso não faz sentido. Para onde isso está indo?
Quem está observando essa conversa mental? Se você é seus pensamentos, como pode estar observando simultaneamente? Se seus pensamentos são você, quem é essa presença que está ciente deles? Aqui muitas pessoas param, porque essa pergunta leva a um território que o ego não quer explorar. A descoberta de que existe uma consciência por trás dos pensamentos, uma presença que é anterior a todas as identificações pessoais. E aqui está o que é verdadeiramente perturbador. Quando você encontra essa presença, essa consciência que observa sem julgamento, você percebe que ela não tem história pessoal. Ela não tem nome, não tem idade, não tem gênero, não tem nacionalidade, não tem crenças. Ela simplesmente é. E é essa presença que tem estado presente durante toda a sua vida. Quando você tinha 5 anos, essa mesma consciência observava o mundo através dos seus olhos. Quando você for muito velho, se viver até lá, será essa mesma presença que estará observando. A mesma testemunha silenciosa de toda a sua jornada. Seus pensamentos mudaram milhões de vezes. Suas emoções um turbilhão constante. Seu corpo completamente transformado ao longo dos anos. Mas essa presença, essa permaneceu sempre a mesma, imutável. E essa presença é o que Spinoza identificou como nossa verdadeira natureza. Não a personalidade, não as memórias passageiras, não as emoções efêmeras, não as crenças limitadoras, mas a consciência pura, a centelha que observa todas essas coisas, a testemunha silenciosa, impassível. E quando você estabelece contato direto com essa consciência, algo extraordinário acontece, algo que transforma a sua existência. Você percebe que é a mesma consciência olhando através de todos os olhos, a mesma presença animando todas as formas de vida, um sopro universal, a mesma infinitude expressa em cada partícula do universo, uma sinfonia cósmica. Isso não é uma crença, é uma experiência direta, um despertar. E é nesse momento que o verdadeiro apocalipse acontece. Não como um evento externo, catastrófico, mas como um reconhecimento interno, profundo e transformador. A revelação de que você nunca foi quem pensava que era. Uma verdade libertadora. Agora, preciso te avisar sobre algo. Algo importante, algo que pode mudar sua vida. O manuscrito de Spinoza documenta também os perigos dessa jornada, os desafios inerentes a essa busca pela verdade. Porque quando você começa a experienciar essa transformação, sua vida, e eu quero ser completamente honesto com você sobre isso, sem rodeios, sem meias palavras. Relacionamentos baseados em identificações falsas começam a se dissolver, como areia na mão. Quando você para de se identificar com seu papel de filho perfeito, ou esposa complacente, ou funcionário dedicado, as pessoas ao seu redor podem ficar confusas. Elas podem dizer que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa. E elas estão certas. Você não é. Você se libertou de uma prisão. Trabalhos que eram apenas ocupações do ego perdem completamente o sentido. O propósito se esvai. Se você estava trabalhando apenas por status, ou apenas por dinheiro, ou apenas para impressionar outros, essa motivação simplesmente evapora, desaparece como fumaça. Você não consegue mais fingir que coisas insignificantes são importantes. A máscara cai. As ambições que pareciam importantes se revelam completamente vazias, ilusórias. A necessidade de ser alguém especial desaparece quando você reconhece que já é infinitamente especial por simplesmente existir. Você já é completo. A busca por aprovação externa perde o sentido, pois a aprovação interna, profunda e verdadeira
é tudo o que importa. É como se você acordasse de um sonho que confundia com a realidade, só para descobrir que toda a sua vida estava construída dentro desse sonho. Um despertar. Spinoza passou por isso. Perdeu família, comunidade, segurança financeira. Viveu os últimos 20 anos da vida em relativo isolamento. Um isolamento voluntário. Seus antigos amigos o viam como alguém que havia perdido a fé. Um equívoco trágico. Sua família o tratava como morto, socialmente morto. A comunidade religiosa o considerava perigoso, um herege. E no mundo acadêmico da época, suas ideias eram consideradas heréticas. Ele se tornou, nas palavras de um contemporâneo, o homem mais solitário da Europa. Uma solidão plena de significado. Mas ele também encontrou algo que compensou todas essas perdas. Algo inefável. Uma alegria que não dependia de circunstâncias externas. Uma fonte interna. Uma paz que transcendia qualquer turbulência emocional. Uma serenidade profunda. Um amor que abraçava toda a existência sem exceção. Um amor universal. E aqui está o que é mais fascinante. Essas qualidades não eram algo que ele havia alcançado através de esforço, mas algo inerente. Eram aspectos de sua verdadeira natureza que sempre estiveram presentes, mas que haviam sido obscurecidos pelas identificações falsas, cobertos por véus. O manuscrito descreve essa experiência como beatitude, não felicidade que vem e vai, mas bem-aventurança eterna, uma plenitude. E aqui está o que é mais fascinante. Ele descobriu que essa beatitude não era algo que ele havia alcançado. Era algo que sempre esteve presente, mas que havia sido obscurecido pelas identificações falsas. Como o sol que sempre brilha, mas às vezes fica coberto por nuvens. A verdade por trás das ilusões. As nuvens passam, o sol permanece, a consciência é inabalável. As identificações do ego passam. A consciência permanece, a essência. E quando você reconhece que é a consciência, não as nuvens que passam, você encontra uma estabilidade que nada pode abalar. Mas aqui vem a parte que mais me impressiona no manuscrito, a revelação final. Spinoza percebeu que essa transformação não era o fim da jornada humana, era apenas o começo, um novo horizonte. Porque quando você desperta para sua verdadeira natureza, você não se torna passivo ou desengajado do mundo, mas um agente transformador. Você se torna um agente mais efetivo de transformação. Não mais motivado por medo, carência ou ego, mas movido por uma inteligência compassiva que vê claramente o que precisa ser feito. Você para de tentar mudar o mundo a partir da frustração com o que está errado, um novo olhar. E começa a expressar no mundo o que você reconhece como sendo eternamente correto. A manifestação da verdade. A diferença é sutil, mas revolucionária. No primeiro caso, você está lutando contra ilusões. No segundo, está expressando verdades. No primeiro caso, você está tentando consertar o que percebe como quebrado. No segundo, está revelando a perfeição que sempre esteve presente. O manuscrito descreve pessoas que passaram por essa transformação como filósofos do eterno, guardiões da verdade. Não porque sabem todas as respostas, mas porque vivem a partir da pergunta mais fundamental: como posso expressar mais claramente minha natureza divina através desta forma humana? E quando você vive a partir dessa pergunta, sua vida se torna uma resposta, uma jornada de autodescoberta. Cada ação se torna uma expressão da sabedoria infinita. Cada palavra se torna um veículo da verdade. Cada relacionamento se torna uma oportunidade de reconhecer e celebrar a divindade em todas as formas. A unidade. Isso não significa que você se torna perfeito no sentido convencional, mas uma conexão profunda. Significa que você para de julgar imperfeições como problemas que precisam ser eliminados. Aceitação, e começa a vê-las como expressões da criatividade infinita
explorando todas as possibilidades, a beleza da imperfeição. Até mesmo o sofrimento se torna sagrado. Não porque é bom sofrer, mas porque até o sofrimento é uma forma que a consciência assume para se conhecer mais completamente. Um aprendizado profundo. Aqui, muitas pessoas perguntam: mas isso não leva ao fatalismo? Se tudo é perfeito como é, por que tentar mudar alguma coisa? Spinoza respondeu a essa pergunta de forma genial. Uma resposta brilhante. Ele disse que tentar mudar as coisas também faz parte da perfeição. O impulso para crescer, melhorar, evoluir. Isso também é uma expressão da criatividade divina. A diferença é que agora você tenta mudar as coisas não porque algo está errado, mas porque mudança e crescimento são aspectos naturais da vida. Um fluxo constante. Como uma árvore que não cresce porque algo está errado com ela, mas porque crescer é sua natureza, a perfeição da natureza. E quando você vive a partir dessa compreensão, suas ações se tornam muito mais efetivas, porque não estão mais contaminadas pela ansiedade de que algo terrível vai acontecer se você não conseguir mudar as coisas. Ação plena de serenidade. Você age a partir da clareza, não do medo. A verdade liberta. A partir da sabedoria, não da urgência. A partir do amor, não da necessidade. E, paradoxalmente, suas ações têm muito mais poder transformador. O manuscrito documenta que Spinoza experienciou isso diretamente. Apesar de ter sido excomungado, isolado, como se as ideias de Spinoza não fossem apenas conceitos intelectuais, mas mapas que guiam a consciência de volta ao reconhecimento de sua verdadeira natureza. Agora, deixe-me compartilhar com você a parte mais prática do manuscrito. Porque se isso tudo fosse apenas filosofia abstrata, seria interessante, mas não transformador. O genial de Spinoza foi desenvolver exercícios específicos que qualquer pessoa pode praticar para acelerar essa transformação. O quarto exercício que ele descreve é particularmente poderoso. Durante todo um dia, tente viver como se você fosse uma expressão temporária da consciência infinita, explorando como é ser um ser humano. Não você tentando ser espiritual, mas a própria espiritualidade experimentando como é ter uma forma humana. Quando você come, é a consciência infinita explorando o sabor. Quando você trabalha, é a criatividade divina explorando a produtividade. Quando você se relaciona com outros, é o amor universal explorando a intimidade humana. Quando você sente medo, é a própria coragem explorando seus limites. A mudança de perspectiva é sutil. Mas em vez de ser uma pessoa limitada tentando alcançar algo maior, você é algo infinito explorando como é ser limitado. E curiosamente, quando você adota essa perspectiva, as limitações começam a se dissolver naturalmente. Não porque você está lutando contra elas, mas porque você está as transcendendo através da compreensão. O quinto exercício vai ainda mais fundo. Por uma semana inteira, pratique ver cada pessoa que você encontra como uma expressão única da mesma consciência que você é. Não tente gostar de todo mundo. Não tente forçar sentimentos positivos. Apenas reconheça, com a mesma objetividade que reconhece que tanto você quanto outra pessoa têm dois olhos, que ambos são expressões da mesma essência fundamental. O mendigo na rua. Mesma essência, forma diferente. O político que você detesta. Mesma essência, expressão diferente. A pessoa que te magoou, mesma essência, experiência diferente. De novo, isso não é um exercício emocional. É um exercício de percepção clara. E quando você pratica isso consistentemente, algo extraordinário acontece. Você começa a ver a humanidade como uma única mente infinita, explorando bilhões de perspectivas diferentes simultaneamente. Como um ator cósmico interpretando todos os papéis ao mesmo tempo. E você percebe que os conflitos humanos são como discussões entre personagens de um sonho,
importantes para os personagens, mas vistas de uma perspectiva mais ampla, são explorações da criatividade infinita. Isso não torna você indiferente ao sofrimento. Pelo contrário, você se torna mais compassivo, porque reconhece que todo sofrimento é seu próprio sofrimento visto de uma perspectiva diferente. E você se torna mais efetivo em aliviar o sofrimento, porque suas ações não estão mais contaminadas pela ilusão de separação. O sexto exercício é talvez o mais transformador de todos. Spinoza pede para você passar um tempo observando a natureza com a seguinte pergunta em mente: como a inteligência infinita se expressa através desta forma? Olhe uma árvore e se pergunte: como a sabedoria cósmica se manifesta como árvore? Observe um pássaro voando e se pergunte: como a criatividade divina se expressa como voo? Sinta o vento na sua pele e se pergunte: como o amor universal se manifesta como brisa? Então, aplique a mesma pergunta a si mesmo. Como a inteligência infinita se expressa através desta forma humana que eu chamo de eu? Quando você pratica isso consistentemente, algo profundo muda na sua relação com seu próprio corpo, suas próprias emoções, seus próprios pensamentos. Você para de vê-los como seus no sentido possessivo e começa a vê-los como expressões temporárias da criatividade cósmica que você tem o privilégio de experienciar de perto. Isso gera uma gratidão profunda. Não gratidão por ter recebido uma vida, mas gratidão por ser a própria vida explorando como é ser você. E com esta gratidão vem uma responsabilidade natural. Se você é uma expressão da perfeição infinita, então sua responsabilidade é expressar essa perfeição da forma mais clara possível. Não porque você deve, mas porque é sua natureza. Como uma fonte que naturalmente jorra água cristalina, o manuscrito revela que Spinoza via essa responsabilidade como a verdadeira ética. Não regras impostas externamente sobre como você deve se comportar, mas expressão natural de quem você realmente é. Quando você reconhece sua natureza divina, ações éticas fluem naturalmente. Não porque você está seguindo mandamentos, mas porque expressar amor, compaixão, sabedoria e alegria é simplesmente o que acontece quando você está alinhado com sua verdadeira natureza. Como uma macieira que naturalmente produz maçãs. E aqui chegamos à revelação final do manuscrito, a parte que explica por que ele nunca foi publicado oficialmente. Spinoza percebeu que esta transformação, que ele chamou de apocalipse individual, não pode ser institucionalizada, não pode ser transformada em religião organizada, não pode ser codificada em doutrinas, porque é uma experiência direta da consciência reconhecendo sua própria natureza. E experiência direta não pode ser delegada a intermediários. Você não pode ter um apocalipse por procuração. Isso tornava sua visão profundamente ameaçadora para todas as estruturas religiosas da época. E continua sendo ameaçadora hoje. Porque se as pessoas descobrem que podem ter acesso direto ao divino, elas param de precisar de intermediários espirituais. Se descobrem que já são sagradas, param de buscar salvação externa. Se reconhecem que já são eternas, param de temer julgamentos futuros. E se percebem que já são livres, param de aceitar controles autoritários. O manuscrito termina com uma observação que é simultaneamente uma promessa e um desafio. O apocalipse verdadeiro não é um evento que acontece no tempo. É o reconhecimento atemporal de que nunca houve nada além de Deus sonhando que é todas as coisas. E quando você desperta dentro do sonho, sem sair dele, você se torna um agente lúcido da criatividade infinita.
Não mais uma vítima da vida, mas a própria vida explorando conscientemente suas possibilidades ilimitadas. Mas então, nas últimas páginas, Spinoza adiciona algo que poucos esperariam de um filósofo e escreve sobre amor. Não amor romântico, não amor familiar, não amor sentimental, mas algo que ele chama de amor intellectualis Dei, o amor intelectual de Deus. E aqui ele revela talvez o insight mais profundo de todo o manuscrito. Quando você reconhece verdadeiramente que tudo é uma expressão da mesma consciência infinita, você não apenas compreende isso intelectualmente, você sente isso, você ama isso, você se apaixona pela realidade inteira. Cada árvore se torna uma expressão adorável da criatividade divina. Cada pessoa se torna uma forma preciosa da consciência explorando-se a si mesma. Cada desafio se torna uma oportunidade sagrada de crescimento. Até mesmo a dor se torna bela, porque você reconhece que é a própria sensibilidade infinita explorando seus limites. Spinoza descobriu que o resultado final do verdadeiro conhecimento não é frieza intelectual. É um amor tão total, tão abrangente, que inclui absolutamente tudo. Um amor que não exclui nada, porque reconhece que não há nada para excluir. E quando você vive a partir desse amor, quando suas ações fluem dessa compreensão total, você se torna o que ele chamou de homem livre. Livre não porque pode fazer o que quer, mas livre porque quer apenas o que é verdadeiramente Din para a totalidade da existência. Livre porque suas ações não estão mais contaminadas pela ignorância sobre sua verdadeira natureza. Livre porque você não está mais lutando contra a realidade, mas expressando-a conscientemente. Respire fundo. Sinta o peso e a leveza dessa visão simultaneamente. Porque se Spinoza estava certo, então tudo o que você procura, você já é. Tudo que você espera alcançar, você já possui. Tudo o que você teme perder, você nunca pode realmente perder. A única coisa que muda é sua percepção. E essa mudança de percepção, essa é a revolução mais radical que uma consciência humana pode experienciar. Mais radical que qualquer revolução política. Mais transformadora que qualquer descoberta científica. Mais libertadora que qualquer conquista social. Porque muda não apenas como você vê o mundo, mas quem você sabe que é. E quando você sabe quem realmente é, quando você reconhece sua natureza divina não como crença, mas como experiência direta, então cada momento se torna uma oportunidade de expressar essa divindade mais claramente. Cada conversa se torna uma chance de revelar a santidade oculta. Cada desafio se torna uma oportunidade de demonstrar a indestrutibilidade da verdadeira natureza. Cada relacionamento se torna um espelho onde você reconhece a si mesmo em formas infinitamente diferentes. E talvez o mais belo de tudo, você percebe que não precisa alcançar a iluminação. Você percebe que não precisa encontrar Deus. Você percebe que não precisa se tornar especial, porque você reconhece que sempre foi tudo isso que estava procurando. O pergaminho que reescreve o fim não está escondido em algum arquivo secreto. Está sendo escrito agora, através da sua própria experiência. Cada momento de reconhecimento é uma linha nova. Cada insight é um parágrafo adicional. Cada transformação é um capítulo completo. E quando você vive conscientemente como o autor e o personagem principal desta revelação infinita, então você compreende que o Apocalipse não é sobre o fim de alguma coisa, é sobre o reconhecimento de que nunca houve começo. Só eternidade explorando-se através de formas temporárias. E você é simultaneamente a eternidade e a forma.
o observador e o observado, o sonhador e o sonho. Isso sempre foi verdade. A única diferença é que agora você sabe. E saber isso, saber realmente isso, é o que transforma um ser humano comum no que Spinoza chamou de uma expressão consciente da perfeição infinita. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você reconheceu a perfeição que sempre foi você.